O vídeo de hoje é sobre 19 suculentas que não compro em períodos de chuva, porque são suculentas que precisam de um cuidado especial, então a gente não compra mais delas para poder cuidar das que a gente tem, né? Então, enquanto eu mostro para você as 19 suculentas, eu vou deixar para você 4 dicas que a gente põe em prática aqui para evitar que aconteça com todas elas o que acontece com essa Dionísio aqui, ó. A Dionísio, ela é uma suculenta que quando a gente ouve falar que vai chover lá no Japão, aqui no Brasil, a suculenta já começa a fungar, né? Então, para evitar a perda de todas elas, o que a gente faz? A gente coloca plantas como essa Dionísio aqui, ó, em vasos com o mínimo possível de substrato. Além do substrato ser muito aerado, com isopor, por exemplo, igual eu mostrei no vídeo que eu fiz aí, o vídeo do substrato, além de colocar o substrato bem drenante, bem aerado, a gente coloca só um pouquinho de substrato, porque quanto menos substrato tiver no vaso para suculentas como essa daqui, mais rápido o substrato vai secar. Então evita dela melar e dela fungar demais. Usando então a segunda suculenta, que é a Lovely Rose, para deixar para você então a segunda dica, que é dar uma liberada na saia da suculenta, vamos assim dizer, né? É quando a gente tira ali as folhas de baixo e deixa ela com o caule mais exposto, porque isso evita das folhas de baixo encostarem no substrato e melar e uma folha ir passando ali o problema para outra, né? Então a gente deixa ela assim, ó, mais desbastada, vamos assim dizer. E aí depois que passar o período de chuvarada, a gente faz ali uma poda, diminui ali o caule dela se quiser, né? Põe ela para enraizar novamente e ela segue a vida dela numa boa. Essa liberação das folhas de baixo para não melar, para não encostar no substrato e não melar, isso vai acontecendo meio que de forma natural, porque elas costumam já ir melando as folhas de baixo, a gente vai retirando, jogando fora, né? E ela já vai ficando ali com a saia dela mais liberada, vamos assim dizer. A terceira suculenta que a gente não compra ela aqui em períodos de chuva é a Milky Way, né? A gente mantém as que a gente tem e vai fazendo esse mesmo procedimento de ir retirando as folhas que vão melando ali, jogando fora e mantendo ela também com o caule mais liberado. Porque fazendo isso também, o caule ele toma mais vento e toma mais sol também, né? O que faz com que a planta fique mais forte para poder vencer esses períodos e ela vai seguir a vida dela numa boa, mesmo passando os problemas aí com fungo. Ela continua brotando, continua dando muda e a gente vai mantendo essa mudinha até um certo ponto, depois retira ela e faz uma nova muda, né? Por aqui realmente a gente não compra nesse período de final de ano, novembro, dezembro e até o início de ano, que é janeiro, a gente não compra dessas suculentas, como no caso da Gila, porque realmente precisa se dedicar em cuidar delas, das que a gente tem agora nesse período, porque todas elas realmente dá muito fungo da pinta preta e exige aí um cuidado especial. Então, por esse motivo é que a gente não compra delas agora nesse período. E aí a gente dá uma certa prioridade para algumas outras, né? Uma boa parte das gibiflora, por exemplo, elas são melhores para cultivar agora nesse período. Então, por esse motivo, a gente se dedica às que a gente tem e evita de comprar delas no momento. Como é o caso da Black Prince também, que é uma suculenta que já aconteceu aqui em períodos de chuva no final de ano, por exemplo, a gente não tem um tempo a mais para cuidar, quando a gente chega para olhar, a planta simplesmente sumiu do vaso, né? Porque ela mela toda e ela some. Se você passar ali 3, 4 dias sem olhar a planta, quando você chega lá, ela já sumiu do vaso, literalmente. Porque é um período complicado, porque além dos fungos tem a questão também de chover, molha a planta e rapidamente vem um sol escaldante e acaba cozinhando a planta também, né? Então se torna mais complicado por causa disso. Plantas como a orelha de xureque também a gente não compra por aqui nesse período, porque por mais que a gente cuide e se dedique, elas acabam pegando fungos também. Essa daqui mesmo, ela estava bem cheinha, agora ela já caiu bastante folha, porque apareceu o fungo da pinta preta nela, e as folhas vão caindo sozinhas, né? A gente às vezes só esbarra ali, ela termina de despencar. Então por esse motivo a gente não compra dela também no final de ano. A Basfu eu vou deixar ela como a de número 7, que também a gente não compra dela nos períodos de chuvarada, porque também
É uma suculenta que, embora seja muito bonita, mas ela também funga bastante nos períodos de chuvarada, né? Ela não suporta umidade do ar aumentada. Elas gostam realmente dos períodos mais secos, os períodos mais frios do ano. Quando vai chegando esse período, ó, como você pode ver, o vaso já vai ficando mais desbastado, a gente já começa a ver um espaço entre uma e outra, porque realmente cai muitas folhas delas. Então a gente procura deixar elas em locais mais ventilados, porque se colocar em local abafado, com certeza apodrece rapidinho. Como é o caso da Lula também. Esse vaso aqui mesmo, ó, tá muito bonito, bem cheio, mas com certeza essa semana eu vou precisar fazer uma reforma aqui e colocar ela num vaso menor e também com menos abafamento, né, com menos plantas, porque esse período agora é um perigo manter elas em vasos muito cheios. Elas precisam de um local mais ventilado e menos amontoado, né? Embora a gente também goste dos vasinhos assim, mas vai ser preciso uma reforma. A Dark Vader eu vou deixar como a de número 9, que também nesse período agora de final de ano, em época de chuva, a gente também não compra mais dela. A gente fala isso porque às vezes a gente chega na floricultura ou num local que vende planta e às vezes a gente vê ela lá bonitona, né? Dá até vontade de comprar, mas sabendo que a gente vai trazer para realmente ela pegar fungo e dar alguns problemas, a gente evita de comprar delas nesse período, porque quem cultiva planta também sabe que tem dia que chove tanto, às vezes o dia todo, e não dá nem mesmo para mexer nas plantas, né? Até mesmo se você quiser mexer, não tem como mexer com planta debaixo de chuva. Por isso é tão importante nesse momento agora a gente dar prioridade para aquelas que meio que se vira sozinha mesmo, né? O Pachyphyton Diamante eu vou deixar como a de número 10 do vídeo de hoje, que a gente também não compra em final de ano, época de chuva. E já vou deixar para você a terceira dica então, que eu falei que ia deixar, que é o seguinte: as plantas que a gente sabe que tem mais dificuldade em se manter viva nos períodos de chuva, aqui a gente costuma colocar elas em vasos menores, porque além de ter menos substrato para elas, onde o substrato vai secar mais rápido quando molhar, e também ó, as próprias plantas elas tampam a entrada do vaso e aí evita de molhar muito, né? Então molha bem pouquinho quando chove. Então fica aí como a de número 10, que a gente não compra nesse período de chuva, são os Pachyphytons, né? Tanto o diamante quanto esse aqui que é bem grande, ó, parece um dedo. Então esses assim a gente não compra porque são plantas bem gordinhas e essas mais gordinhas assim é bem complicado cultivar nesse período de chuvarada. A suculenta de número 11 que a gente evita comprar também nesse período agora são as branquelas mais gordinhas, né? Como o caso dessa daqui, ó, que é a Pollux, que também são plantas que gostam de sol, mas que detesta chuvarada, né? Tomou ali um dia de chuva para ela já é o suficiente. Se tomar mais de 2, 3 dias de chuva, já é o risco de perder mesmo, porque elas vão melando as folhas de baixo e vai subindo ali o problema até a copa da planta. Para evitar um pouco esses problemas, a gente coloca carvão debaixo das primeiras folhas, quando não dá para dar uma liberada na saia da planta, porque essa daqui ela tem o caule bem curto, né? Então a gente coloca carvão por baixo. A mesma coisa a gente faz com a Perle também, que eu vou deixar como a de número 12, que a gente põe bastante carvão debaixo das primeiras folhas delas para tentar manter elas vivas, né? Quem já viu as baciadas lindonas por aqui, quando vai chegando o período de chuvarada, ó, elas já vão ficando mais capengadas, e aí é tentar fazer com que elas sobrevivam e vençam aí o final de ano, né? Mas na verdade isso já nem abala o nosso psicológico não, porque a gente sabe que algumas plantas a gente aprecia durante 9 meses e 3 meses é pra gente cuidar mesmo, né? Como é o caso dessa daqui, ó, que é a champanhe, que eu vou deixar ela como a de número 13, que a gente cuida dela agora nesse período com bastante atenção, mas a gente evita de comprar dela agora nesse período. Porque olha para você ver, ó, uma folha dela é da largura, da grossura de um dedo, né? Talvez você que está assistindo não consiga ver muito bem, mas tem essa aqui também ao lado, ó, que é a Méxica Giante, que também é da largura, da grossura de um dedo. Então, quanto mais grossinha for a folha, mais risco tem
delas melarem no período de chuva, se for cultivada ao tempo. Então essas mais gordinhas assim, a gente costuma plantar elas todas no mesmo vaso, porque aí se começar a chover muitos dias, igual já aconteceu de chover até 15 ou mais dias aqui na região, então a gente retira esse vaso da chuva, né, e põe num local protegido. E aí a quarta dica que eu quero deixar para você é essa daqui, ó. Normalmente a gente planta ela bem superficial, em cima aqui do substrato, a gente não afunda muito ela, só encosta ela mesmo no substrato, porque aí quando der sol, algumas horinhas de sol batendo nelas já é o suficiente para secar ali a raiz e evitar a proliferação de fungos e até mesmo a questão do apodrecimento de caule, né? De caule, de raízes. E a suculenta de número 15, que a gente evita comprar aqui também nesse período de chuvarada, é a Bembedes, né? Uma planta lindona, mas que também tem o mesmo efeito das outras. Tem as folhinhas bem grossas e normalmente essas assim correm bem o risco de melar, de fungar mais no final de ano e nos períodos de chuvarada. Quando a gente fala final de ano, a gente precisa lembrar que tem algumas regiões que no final de ano não é período de verão, né? Então fica para você que mora em outras regiões que não é verão, a gente fala isso muito sobre o período de chuvarada. Então pode aplicar essas dicas aí na sua região nos períodos que mais chover por aí. E a suculenta de número 16, então, que a gente evita também comprar no final de ano, nos períodos de chuvarada, é essa daqui, ó, que é a Madiba, né? Nós temos algumas mudas por aqui e aí a gente vai tentando manter o cuidado com elas, evitando aí o apodrecimento, evitando melar e só comprar agora o ano que vem de novo. E a suculenta de número 17, que a gente evita comprar aqui em períodos de chuva também, é a Glauca, que só está viva aqui no momento porque a gente aplica nela aquilo que eu deixei de dica para você durante o vídeo, né? Que é manter ali o caule bem desbastado, ó. Deixa ali a saia dela bem liberada, tá vendo? Para ela tomar bastante vento e também sol no caule dela, para ela ir pegando força e se mantendo viva nos períodos mais complicados de chuvarada. É uma planta que todo cultivador e cultivadora gosta de ter no cultivo, mas que infelizmente nos períodos de chuvarada é bem difícil manter ela viva no cultivo. Por isso a gente evita de comprar nesse período. A São Luís é a de número 18 também, que a gente evita comprar nos períodos de chuva. A nossa aqui está bem bonitona porque a gente mantém ela aqui bem na beiradinha do vaso, onde ela apoia as folhas dela o máximo possível na beirada do vaso e fica só um pouquinho da raiz dela no substrato, porque a gente já tentou cultivar ela plantada mais ao meio do vaso e nesse período agora é complicado manter ela viva de outra forma. Então aqui, ó, não sei se você consegue perceber, mas ela está plantada bem na beiradinha, então a maior parte das folhas dela está apoiada na beirada do vaso. A Jadeíta é a de número 19 do vídeo de hoje, que a gente também evita comprar nos períodos de chuvarada. A gente costuma manter as que a gente tem por aqui, se dedicar a elas e, como você pode ver, ó, plantada em vasinho pequenininho para poder também evitar aí do substrato ficar molhado por muito tempo e acabar melando. Esse vídeo de hoje ele foi para atender alguns amigos e amigas inscritas aqui no canal que me pediram para fazer um vídeo sobre suculentas que não resistem muito tempo, muitos dias de chuva, né? Porque realmente tem algumas que não suportam muitos dias de chuva, mas em compensação tem algumas que aproveitam esse momento para florescer, para desenvolver, né? Como é o caso dessas variegatinhas aqui, ó, que gosta bastante desse período mais úmido, de mais chuvarada, né? E aí existe o contraste também no cultivo, que enquanto umas estão pegando fungo, outras estão florescendo, e a natureza é desse jeito, né? O que agrada um não agrada a outra, mas faz parte da vida. O importante é que tem coisa bonita em meio aos fungos, e isso vai distraindo a gente e dando força a gente para cuidar daquelas que precisam de mais cuidado nesse momento. E é assim o cultivo e é assim a vida, né? São os contrastes aí das coisas boas e das coisas não tão boas, mas faz parte. Essas foram as dicas do vídeo de hoje, então. Se ficou dúvidas, deixa nos comentários, vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida.
E aproveita e deixa aí nos comentários de onde você assiste, que é bem importante aí pra gente saber até onde chegam os conteúdos e informações, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil aí pra você. Se gostou e não foi inscrito por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar. Fazendo isso o YouTube entende que você está gostando e manda todo vídeo novo aí que eu posso dar pra você, tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.